Às vezes, teoria dos jogos é vendida mais ou menos como a física quântica, que é alguém que aprende duas ou três expressões e mistura desde o comportamento humano até estratégia empresarial, sedução, geopolítica, e aí parece que descobriu a forma, a pedra filosofal para explicar o mundo. Mas a teoria dos jogos não é esoterismo e nasce da matemática, mas torna-se uma ferramenta central da economia e serve para estudar situações muito específicas. Desde decisões estratégicas, de fato, e até pequenas decisões que você acha que não são tão estratégicas ou não, como, por exemplo, o preço que vai ser colocado no pão de uma padaria. E isto é, decisões nas quais o resultado daquilo que o agente faz depende também daquilo que o outro agente também faz. E talvez nenhum outro modelo mostre isso de maneira tão simples quanto o dilema do prisioneiro. Então hoje eu vou mostrar de fato para vocês a explicação do dilema do prisioneiro de uma forma simples. Por quê? Porque eu sou o Léo, neste canal nós tratamos economia com ciência, divulgação científica de economia, onde eu pego temas de debate público e esclareço utilizando teoria econômica, seja ortodoxa, seja heterodoxa, e hoje eu vou usar só uma ferramenta matemática que a microeconomia vai usar bastante depois, que é a teoria dos jogos, e aqui na sua forma mais rudimentar, vamos dizer assim, ou primordial, que é o dilema do prisioneiro. Tá? Imaginem que duas pessoas foram presas, suspeitas de terem cometido juntas um crime, tá certo? E, por exemplo, você e seu amigo fizeram alguma coisa muito errada e até imoral, e agora imagina aquela situação em que um foi colocado numa salinha, outro em outra, você só vê investigadores entrando e saindo de ambas as salas, mas você não sabe o que o seu amigo tá falando, e o seu amigo não sabe o que você tá falando, tá? E assim, a única forma da polícia colocar vocês dois na cadeia é um confessando, tá certo? Então, em salas separadas, você não sabe o que o seu amigo tá falando e o seu amigo não sabe se você tá falando, e os policiais podem mentir, falando, olha, seu amigo já falou tudo, tá certo? Então, cada prisioneiro possui duas opções. Ou fica calado, ou confessa. Se eu ficar calado, eu não vou para a cadeia? Não, porque se você ficar calado, se você, a pessoa A, ficar calada, tenham as quatro opções diferentes de penas que elas podem tomar. Se ambos ficam calados, a polícia ainda pode manter os dois na cadeia, porém, por apenas um ano, vamos supor assim, ou uma pena menor, a menor pena possível que não seja zero, tá? Porque só tem coisas circunstanciais, um crime de menor ofensivo, não sei. Mas, se ambos ficarem quietos, não há materialidade suficiente para mantê-los na cadeia, certo? Então, tu fala, pô, tranquilo, eu fico quieto, ele fica quieto e ficamos quietos. E ambos vamos ficar muito pouco tempo na cadeia. Porém, porém, os policiais vão falar, ó, o pessoa A, a pessoa B já abriu o bico. E qual é o problema se isso acontece? Se a pessoa B confessar, se a pessoa B confessar, ela, na verdade, está colocando a culpa, ela está testemunhando e falando que a culpa foi da pessoa A. E a pessoa A vai pegar 10 anos de cadeia, enquanto a pessoa B fica nada na cadeia. Não pega cadeia. Então, vejam que a pessoa B tem muito incentivo de abrir o bico. Ela tem muito incentivo de fazer uma delação premiada ou de ser um X9, sei lá, como se chama isso no ordenamento jurídico. Então, a pessoa B tem um incentivo de dedurar a pessoa A. Porém, a pessoa A também tem um incentivo de confessar e dedurar a pessoa B. Portanto, qual seria o melhor resultado para os dois, considerando conjuntamente que ambos têm um incentivo muito grande de incriminar o outro? É simples. Aqui que apresentamos o equilíbrio de Nash, que falo mais pra frente. Ambos deveriam ficar calados e ambos receberiam um menor tempo de prisão. Mas nenhum deles pode confiar que o outro vai fazer isso. Então, o prisioneiro A precisa tomar uma decisão racional e levar em consideração as possibilidades das decisões de B. Se B ficar calado, qual é o melhor para A? Se B ficar calado, o melhor para A é. Se B ficar calado, o melhor para A é confessar. Vejam. Porque se A também ficar calado, vai receber 1 ano de cadeia. Mas se ele falar, ele não recebe cadeia. E B também é a mesma coisa. Se A ficar calado e B confessar, se A ficar calado e B confessar, B não leva cadeia. Ou seja, independentemente daquilo que B fizer, a melhor decisão individual de A é confessar. E B realiza,
Exatamente a mesma conta. Se A ficar calado, B prefere confessar e sair livre. E se A confessar, B também prefere confessar, porque 5 anos são melhores do que 10. Confessar, portanto, é uma estratégia dominante para os dois. É a melhor escolha individual de cada jogador. Do ponto de vista da teoria do jogo, evidentemente. E o resultado em que os dois confessam, cada um recebe 5 anos de prisão. Esse resultado também é um equilíbrio, o equilíbrio de Nash. Depois que os dois confessam, nenhum deles consegue melhorar a sua própria situação mudando sozinho de estratégia. Se A passar a ficar calado enquanto B continua confessando, a sua pena vai subir de 5 para 10 anos. O mesmo vale para B. Mas percebam, os dois estão em equilíbrio. Os dois agiram racionalmente e, mesmo assim, chegaram a um resultado pior para ambos. Se houvesse cooperação e permanecessem calados ambos, receberiam apenas 1 ano. Seguindo individualmente os próprios incentivos, recebem 5 anos. Então, olhando a melhor decisão para ambos, é os dois receberem 1 ano. Se os dois agirem com o melhor incentivo para si, eles recebem a pior situação. E por que isto é economia? Porque para a economia, nós não estudamos apenas dinheiro na economia. O que nós estudamos na economia é escassez e as decisões tomadas sobre escassez. E assim nós estudamos incentivos, escolhas, coordenação e a coordenação entre pessoas, empresas e governos. E 2 empresas podem ganhar mais se evitarem uma guerra de preço. Mas cada empresa possui individualmente um incentivo para reduzir o seu preço e conquistar o mercado concorrente. Por exemplo, se nós trocássemos aqui prisioneiros por empresas, se a empresa A abaixar o preço, a empresa B vai vender menos. Mas se ambos abaixarem os preços, ambos vão receber uma menor receita, porque a quantidade vendida será a mesma para ambos, só que o preço vai ser menor. Então, o equilíbrio melhor seria ambos manterem um preço um pouquinho mais alto, sacrificando receita. E, por exemplo, 2 países ficam melhores, reduzindo simultaneamente suas barreiras comerciais, mas cada governo pode acreditar que conseguirá proteger o seu próprio mercado enquanto continua vendendo para o mercado alheio. Todos os países poderiam se beneficiar, por exemplo, de uma redução de gastos militares, mas nenhum deles quer reduzir seu gasto primeiro e ficar vulnerável, porque o outro pode aumentar o gasto. E aí eu reduzi eu reduzi a satisfação dessa escolha, vamos dizer assim. O mesmo raciocínio aparece em cartéis, por exemplo, o OPEP, em congestionamento, poluição, corrida armamentista. E, evidentemente, o mundo real é mais complicado, as pessoas podem conversar, firmar contratos, existe também um dilema do prisioneiro alargado, é melhor eu ficar calado, porque não importa quanto eu estou ganhando de cadeia, mas também alguém pode me eliminar depois que eu sair daqui, então é melhor eu receber a culpa. E veja, o problema não aparece porque as pessoas são burras. Né? O problema aparece justamente porque cada pessoa compreende perfeitamente os incentivos que possui para ela. 1 ano de cadeia para uma pessoa pode ser pior do que 1 ano de cadeia para outra pessoa subjetivamente. E, às vezes, cada indivíduo toma a melhor decisão disponível para si e todos terminam juntos em um resultado pior. Isto é a teoria dos jogos, básica teoria dos jogos, que é o dilema do prisioneiro. O melhor seria para o conjunto que ambos tomassem de priori a pior decisão para individualmente. Tá? Por hoje é só, pessoal. Um abraço. Fiquem todos com Deus.